Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que a nossa vida é marcada por sombras e luzes, maldade e bondade, pecado e graça. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor. Ele é o nosso amparo. Então, com essa certeza que nós precisamos iniciar essa liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 40. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a natureza da fé, né, e os exemplos, né, tirados do Antigo Testamento. E aqui, né, ele fala, né, a carta aos Hebreus, né, fala o seguinte: estes pela fé conquistaram reinos. Deus estava prevendo para nós algo melhor. Então, que nós realmente possamos sempre depositar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele sempre está conosco, né? Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos. Então, que nós realmente nós possamos permanecer firmes e fortes na fé, na missão que Deus nos deu. E agora, falando do Evangelho, o Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Galdarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Então, na primeira parte do Evangelho, Jesus e os discípulos chegam à região dos Gerazenos, do outro lado do mar. Somente Jesus desembarca. Então, ao desembarcar, vinha Jesus um endemoniado. O homem estava em situação de morte. Vagava entre túmulos e cemitérios. Era acorrentado e algemado, mas se soltava, ferindo-se. E aí, na segunda parte, Jesus expulsou do homem uma legião de espíritos imundos, ordenando que entrassem em porcos, símbolo da sujeira e impureza, os quais se precipitaram no mar, no seu lugar, onde se afogaram. Fez-se uma alusão à vitória definitiva de Jesus por sua cruz sobre todas as potências maléficas, ao ser humano. Então, na terceira parte, os Gerazenos viram um homem sentado, recuperado, vestido e em juízo perfeito. Na última parte, o homem que fora endemoniado quis seguir Jesus, quis embarcar, quis seguir a Jesus, Jesus que embarcava para seguir o seu caminho. Jesus não permitiu e lhe constituiu o evangelizador. Anuncia junto dos teus tudo o que o Senhor fez por ti. Então, com esse episódio, o evangelista alude à posterior evangelização dos pagãos e à rejeição do evangelho por muitos deles, infelizmente. Então, os Gerazenos pagãos o rejeitaram, em contraste com o homem libertado por Jesus, também um pagão, esse homem também era um pagão que pregava tudo o que Jesus tinha realizado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.